Suspira a cada fatura de eletricidade cada vez mais pesada que lhe chega a casa. Respira fundo um par de vezes antes de entrar na longa fila para abastecer o carro, antes de mais um aumento nos combustíveis. Nunca pagou tanto por uma botija de gás. Não sabe como vai continuar a pagar. Bom, a crise energética, que se iniciou em meados de 2021 e se agravou com o atual cenário de guerra na Ucrânia, é este o pano de fundo. Mas há uma matriosca mais complexa de explicações para todos estes aumentos. Eu sou o Aurélio Gomes e é isso que vou tentar perceber hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DECO Proteste, com José Eduardo Barroso, responsável pelo módulo de Políticas de Energia e Ambiente no curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão de Energias Renováveis do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e também com Pedro Silva, analista de mercado da DECO Proteste e especialista mor, digamos assim, em questões energéticas. Chamamos a este episódio Aumentos nos custos da energia e dos combustíveis, os filhos ingratos da transição energética e agora da guerra. Eu já vou perguntar aos meus convidados se acham que este é um título justo, mas antes eu gostava de fazer uma mesma pergunta a cada um deles. E começo por si, José Eduardo Barroso. Há quantos anos trabalha e acompanha o setor da energia? Bom dia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tarde, ou à hora que quiser. À hora que as pessoas estiverem a ouvir, sim. Já acompanho há bastante tempo. Portanto, eu diria que desde o princípio dos anos 90 que acompanho quer as questões da energia, quer as questões associadas à vertente das alterações climáticas e das emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, pelo menos 20 anos ou mais mais para os 30. Mais para os 30 do que infelizmente para mim. Pronto, isso já é uma grande bagagem de conhecimento próximo do assunto. É um fardo. Alguma vez, e aqui vai a segunda pergunta, alguma vez imaginou ou previu o cenário de instabilidade e convulsão em que nos encontramos agora, em abril de 2022, quando estamos a gravar, sendo certo que não estamos perante a primeira crise energética da história, mas valores recorde do custo da eletricidade no mercado grossista, aumentos semanais do preço dos combustíveis, o gás de garrafa nunca esteve tão caro e todas as consequências que daí advêm, e eu podia mencionar várias, mas destaco, por exemplo, a título paradigmático e como sinal, da verdadeira crise, as dificuldades, por exemplo, que as IPSS estão a atravessar agora para pagarem a energia e os combustíveis e continuarem a assegurar apoio às populações mais carenciadas do país. Alguma vez lhe passou pela cabeça que poderíamos chegar a este ponto? Bom, nós estamos a atravessar uma fase de crise aguda, não é? Portanto, eu próprio não tenho a noção de que esta crise é estrutural e, portanto, se ela se vai manter durante algum tempo e, portanto, isso tem a ver com o reflexo de tudo o que está a acontecer e da guerra também, mas tudo o que está a acontecer no que tem a ver com a própria transição energética, ou se estamos perante uma questão apenas pontual e que regredirá, enfim, dentro de algum tempo, tal e qual. Portanto, como as outras. Não é claro para si? Não, para mim não é claro, digamos, o impacto. Não, é claro o impacto que a guerra está a ter, não é? Com o facto, enfim, de todos os circunstancialismos que têm a ver com a relação entre a Rússia e a Europa em matéria de vetores energéticos, não é? Agora, a verdade é que mesmo antes da guerra, mesmo antes da invasão da Ucrânia, os sinais já são muito Os sinais já eram no sentido de um crescimento de preços, que nós apontávamos à transição energética, e, portanto, na prática, ao facto de... Era uma espécie de preço que vamos ter que pagar por aquele caminho que queremos percorrer, não é? Exato, isso seria, digamos assim, enfim, uma situação de transição, não é? E, portanto, que teria, enfim, uma evolução gradual, eventualmente num determinado momento com crescimento de preços e depois noutro com uma retração. Mas vamos ver. Se tivesse que apostar, então faz a pergunta, eu já vou fazer a mesma pergunta também ao Pedro, mas se tivesse que apostar o dinheiro num casino, se isto é estrutural ou é temporário, apostaria onde? Para onde é que lhe pende o faro? Se é que isto tem a ver com faro, pode não ter. Depende muito da evolução do próprio conflito, não é? Porque neste momento estamos numa situação, enfim, dramática, não é? de conflito, não é? Sim. E, portanto, não sabemos como é que ele vai evoluir. E isso é determinante para a sua resposta, não é? Eu acho que sim. Agora, imaginando que o conflito terminará em breve, quando eu digo em breve, enfim, espero que o mais rápido possível. Há quem diga que Putin queria celebrar o dia da vitória agora no início Exato, de maio, não é? Portanto, tem um mês. Haveria uma ideia de que seria rápido, e não está a ser tão rápido como foi imaginado de início por eles, mas à partida, dentro do fim, uma guerra não pode continuar eternamente, porque às vezes já não há mais nada para destruir, não é? Mas quer dizer, admitindo que há um horizonte temporal que determina o fim da guerra e, portanto, um reequilíbrio outra vez da própria situação económica no global,
eu diria que a tendência será para voltar de novo a uma situação mais estável e de preços mais baixos. Não é? Muito bem. A mesma pergunta para o Pedro. Há quantos anos é que acompanha o setor da energia? Bem, parte do setor da energia, combustíveis e o gás engarrafado há cerca de 20 anos. O setor como um todo, eletricidade, gás natural e, portanto, em todas as suas vertentes, nomeadamente a parte da regulação, há cerca de 10 anos. Portanto, já há algum tempo. Já é muito lastro. E a mesma pergunta, este cenário fazia parte das previsões, nem que fosse só das previsões mais neuróticas, vá? O cenário de guerra é um cenário completamente imprevisível. Ninguém anuncia que vai fazer uma guerra, a não ser o Raul Solnado no célebre sketch em que a guerra tinha hora marcada. E, portanto, é sempre um cisne negro que aparece e que, de facto, provoca uma disrupção. Mas também não é nada que surpreenda e que seja uma novidade, ou seja, a guerra em si é uma novidade, a questão energética e o acumular de sinais e de pressões é algo que vem nos últimos anos em crescendo. Os sinais iam-se acumulando, é isso? Torna-se muito visível em meados de 2021 e, portanto, há um pré-guerra que tem sinais não só da Rússia, como do norte da África, como de procuras acrescidas de outros lados do mundo, e aqui um tentar acelerar da transição energética por vários Estados europeus que anunciam o cessar de centrais nucleares, de centrais a carvão, ou seja, há aqui de facto uma transição que se tentou acelerar e para a qual não foi garantido que existe capacidade de, a qualquer momento, qualquer um de nós carregar no interruptor e haver luz. Porque, de facto, é preciso assegurar essa capacidade firme. Eu já vi por aí, já agora só abrindo um parênteses, já vi por aí uma teoria para explicar porque é que Putin fez isto nesta altura. Há quem ache que tem a ver com a energia, sim, e que, ao perceber que iria perder alguns dos seus clientes mais importantes a breve prazo com a transição energética. Estou a falar das Alemanhas, das Finlândias e de outros países europeus que dependem muito do gás russo, por exemplo. Ao perceber que a Europa poderia, a breve prazo, deixar de ser cliente, intervém, tornando imperioso nós consumirmos gás e petróleo e outras fontes de energia. Isto faz algum sentido? É só mesmo curiosidade. São sempre processos de intenções, claro, sobre o que nos traz até aqui. Mas não há como escamotear que, de facto, a Europa, neste processo que se iniciou já há algum tempo, mas que agora acelerou, tem elefantes na sala que é necessário, de facto, resolver. Tais como o que fica à evidência hoje em dia da dependência da Rússia em termos energéticos. E, portanto, colocarmos todos os ovos que são os ovos necessários para haver uma estabilidade em termos de produção no mesmo vendedor, dá a esse vendedor de energia um poder acrescido de influência e de disrupção sobre e de poder sobre aquilo, poder, literalmente, sobre as políticas energéticas que se querem seguir e, portanto, mandam as boas práticas diversificar qualquer que seja a parte da nossa vida para onde olhemos. Até nos bancos nos dizem isso, não ponhas o dinheiro todo no mesmo sítio. Não ponhas o dinheiro todo no mesmo sítio. Não compres sempre na mesma mercearia, não vais sempre à mesma padaria. Portanto, mantém as opções em aberto. Ora, ao fecharmos opções, afunilamos, de facto, para um ponto que ganha poder. E, portanto, ou seja, no fundo o que está a dizer é que, no fundo, nós também cavamos com decisões dessas um bocadinho o destino que estamos agora a sofrer ou a viver. Pusemos-nos a jeito. Pusemos-nos a jeito. O José Eduardo, que já esteve a gravitar à volta do poder, pegando nesta... Não foi assim tanto. Sim, porque foi adjunto da Secretaria de Estado no tempo de Sócrates, não. No tempo de Sócrates, sim, mas no governo de António Guterres.
Estas tomadas de decisão por parte da Europa, por exemplo, no que toca à dependência de gás russo, fazem sentido? Tem alguma explicação para isto? Quer dizer, acho que... Ou agora que nós estamos a olhar para trás é fácil perceber que foi uma asneira, mas na altura não parecia. Foi a grande decisão da Sra. Merkel de fazer aquele novo gasoduto, sim, não é? O Nord Stream 2 o Nord Stream 1 já existe. E, portanto, eu diria que o Putin tinha todas as razões para estar confortável com a quantidade de gás natural que ia vender à Europa, que ia aumentar, não é? Não ia reduzir. Portanto, não percebi bem a lógica de ele fazer a guerra para garantir qualquer coisa, não é? Porque ele, se não fizesse a guerra, ele ia ter a possibilidade de vender mais. Pelo menos durante algum tempo, até a transição energética se efetivar. Sim, mas não é? Digamos que a existência da guerra vai evitar que haja uma transição energética. E percebe a lógica de nos pormos nas mãos do Nord Stream, por exemplo? Não, eu não percebo a lógica da Alemanha, não percebi. Aliás, a lógica da Alemanha eu percebi numa lógica mais de relação política ou seja, temos medo dele, vamos trazê-lo para os negócios. Acho que foi a lógica da Angela Merkel, se eu conseguir torná-lo um parceiro económico fundamental para nós e para ele, ou seja, criarmos aqui uma ligação umbilical, que ele vai estar controlado, não é? E enganou-se. E, portanto, claramente. Isto para si é uma coisa sem sentido? É isso que... ou é difícil perceber o sentido disto? É difícil perceber o sentido disto, mas quer dizer, eu diria que de alguma maneira estou de acordo. A Europa e sobretudo a Alemanha, pôs-se a jeito, claramente. Não é? Porque, quer dizer, então, na Europa há várias Europas, não é? Sim, há várias Europas, mas o que dizer da Finlândia que depende a 100% do gás russo. Por exemplo. Não é? E, no entanto, é um país de quem os finlandeses têm muito medo. Aliás, tiveram várias guerras e armaram-se até aos dentes e pronto. Mas depois... Exatamente, fizeram a guerra, então. Exatamente. Então, a volta àquela pergunta que prometi, se acham justo o título deste episódio de Pode Pensar, os aumentos dos... E eu lembro o título, aumentos nos custos da energia e dos combustíveis, os filhos ingratos da transição energética e agora da guerra? É justo pôr a coisa nestes termos? É justo admitir que não se faz uma alteração de paradigma fundamental ao nível de um sistema tão complexo como o da energia sem correr algum risco de que haja custos que vão crescer. Isso é uma coisa que temos que pagar, ou seja, se nós queremos evitar que haja de facto alterações climáticas ao nível daquilo que os cientistas nos sugerem, é preciso fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa tem, em alguma medida, algum custo. É, digamos, daquelas coisas que eu diria que é um investimento geracional. Mas isso tem sido bem vendido a nós consumidores? Não, claramente não. Não, eu acho que os políticos, no que diz respeito à energia, sobretudo à eletricidade, não é? Porque no caso dos combustíveis rodoviários já ninguém fica particularmente excitado quando há um grande aumento de preços, não é? Antigamente, quando o preço era político, era uma coisa tremenda, não é? Sim, havia um aumento de preços. Quando fala de preços políticos é no tempo em que eles eram tabelados por Exatamente, quando eles eram definidos administrativamente. Não é? No caso da eletricidade, embora a eletricidade já funcione em mercado aberto, há muito uma noção ainda generalizada na opinião pública de que a eletricidade é o Estado. A eletricidade não é o Estado. Não é? Mas porquê é que o Estado não percebe que é importante vender isso, vender entre aspas, claramente ao consumidor? Eu diria que seria inteligente do ponto de vista político tentar desmontar esta questão e tentar, digamos, mostrar que o sistema elétrico tem a mesma lógica, tem as mesmas bases, digamos assim, de funcionamento que qualquer sistema de commodities no mundo, não é? E, portanto, quando as fontes de produção aumentam, o preço tem que aumentar no consumidor. Eu ouço muita gente, às vezes no café, na tasca, não interessa, a queixarem-se do governo por causa do preço dos combustíveis. Isso é curioso. Pedro, já agora a mesma pergunta. É justo este título de podcast? Não inteiramente, e aproveitando aqui as palavras, tem sido mal vendido, porque sempre se vendeu, porque é fácil, a componente ambiental que todos suportamos, e ainda bem, é necessário fazer alguma coisa por este mundo, se queremos deixar isto melhor para os nossos filhos. O caminho que temos hoje em dia não é sustentável. Agora, a palavra sustentável assenta em 3 pilares: o pilar ambiental, o pilar económico e o pilar social. E, portanto, não podemos olhar para um e esquecer os outros. Andamos a cavalgar e a promover o pilar ambiental, e bem, mas, simultaneamente, deveríamos falar sobre o económico, e isto vai ao bolso
das pessoas e, portanto, é menos sexy. E depois vem a questão social. Sim. A questão social de nem todos têm o mesmo poder de compra para aceder e, portanto, a mesma disponibilidade para eficiência energética e tudo mais. E é por isso que a DEC Proteste lançou o Energia Sem Remendos, que vamos falar mais à frente. Falaremos mais à frente. Que é uma proposta, basicamente, de medidas que a DEC Proteste gostaria que o Governo tomasse. Exatamente. Tem a ver com isso. E aqui a questão foi mal vendido e neste momento está-se a tentar explicar um pouco à pressa que, atenção, isto vai ter custos e não depende só de nós. E diz-me a experiência, quando as pessoas estão estressadas com alguma coisa e lhe tentamos explicar alguma coisa, é quando elas apreendem menos porque estão estressadas. Portanto, a coisa devia ter sido feita antes, essa pedagogia, provavelmente. Eu não sei se o Zé Eduardo está com vontade de intervir. Esteja à vontade, quando quiser intervir. Eu estou perfeitamente de acordo que se nós olharmos, por exemplo, vamos olhar para o preço da gasolina, não é? O gasóleo, combustíveis rodoviários. O que nós vemos é que mais de metade do preço ao cliente final, ao consumidor, são impostos. Não é? Sim. Portanto, à partida, tudo é relativo, não é? Quer dizer, se os impostos saltassem de fora do preço dos combustíveis, teríamos a gasolina a €1. Mas a gasolina a €1, que há uns anos atrás, era uma coisa caríssima. Eu não me lembro disso. Portanto, isto é tudo muito relativo, não é? Não, e era também descapitalizar o Estado que usa esses impostos que vai buscar a gasolina provavelmente para outras coisas muito nobres. O automóvel sim. fornece quantidade de dinheiro absolutamente brutal. Porquê? Porque as pessoas não têm elasticidade na utilização dos automóveis. Continuam a usar o automóvel mesmo que a gasolina vá para 3 ou 4 euros. Quer dizer. Aliás, eu não vi, muito francamente, e só citando aqui em Lisboa, com preços quase no dobro do que aqui há uns anos, eu estaria à espera, e o trânsito está mais difícil. Continua a haver engarrafamentos na ponte todos os dias. Mas pronto, isto para dizer que sim, quer dizer... Isto quer dizer que nós apressamos também, pegando um pouco no que estava a dizer o Pedro, nós apressamos a nossa transição energética há meia dúzia de anos e o que pensamos hoje, que diferenças há, ou mesmo, nem digo de há anos, de há 2 meses para cá. Por exemplo, fechar a central do Pego, fez sentido? Há aqui uma questão que, em termos de política energética, e o José Eduardo poderá com certeza falar muito melhor sobre isto, que tem a ver com algo muito simples de explicar e de entender, espero eu. As energias renováveis são, por definição, energias intermitentes. Só existe energia eólica quando há vento, só existe energia fotovoltaica quando há sol, só existe energia das hidroelétricas quando existe água nas albufeiras. E, portanto, estamos dependentes dos elementos e que eles ocorram no momento em que é necessário acender o interruptor, ou seja, haver um consumo, para que a equação fique equilibrada. E, portanto, em todo o sistema há uma necessidade sempre de existir capacidade firme. O que é firme a capacidade firme não é mais do que uma central, seja ela de carvão, nuclear, cogeração a gás natural, que a qualquer momento é possível chegar e dizer, bem, agora vai produzir isto. Temos um pico de consumo, precisamos de produzir mais. Agora, nós não podemos dizer ao vento para soprar mais forte. E é, de facto, nesta gestão e no abandono de 20%, que era o que representava o carvão, em 2017. Das 2 centrais que tínhamos na altura? Acho que eram só 2, não era? Era o Pego e era... Sines, exatamente. Eram 20% daquilo que se consumia durante um ano. Pronto, isto há 5 anos atrás. Fechámos. Ora, onde é que há capacidade firme? Mas já se ouve dizer que estão a pensar, provável, equacionar a possibilidade de voltar a abrir. Eu não diria... já vou assim. Eu não diria que tem que se abrir, mas teria de ser acautelado de facto, e não só em Portugal, ou seja, temos que olhar para a energia como um mercado europeu, que não existe, e também gostaria depois se calhar de abordar esse assunto. Não há... países autossuficientes. É uma ideia, sobretudo na União Europeia, que é um pouco esquizofrénica, porque senão teríamos de ter uma capacidade incomensurável para termos sempre a energia necessária para o país. Portanto, isto está tudo ligado e é necessário trazer energia de onde ela está disponível e enviar energia para onde ela faz falta. Se nós temos muito sol, conseguimos enviar fotovoltaica durante o dia. Se alguém no Mar do Norte tem eólicas offshore, que estarão sempre a rodar quase por definição, tem que as enviar para cá. Se alguém tiver uma central nuclear,
porque de facto tem uma dimensão económica e um consumo que justificam e pagam esta central, terá em alguma altura do dia a possibilidade de fazer transitar esta energia. Agora, isto depende de facto de existirem interligações, fios elétricos, coisa nos que não liguem. existe, por exemplo, da Ibéria para o centro da Europa, por exemplo. Só não é? 5% Sim. através dos Pirineus. A França sempre foi ali um E agora, curiosamente, nos últimos dias há declarações do Presidente Macron a dizer que isso foi um problema do passado e neste momento já não é Já lhe problema. E eu diria que é aproveitar, porque isto pode não durar sempre. É aproveitar, até porque os franceses têm nos últimos dias estado com alguns problemas. Sim, nós vimos os picos a que chegou o preço do megawatt-hora, Megawatt-hora. 3.000 euros Certo. por megawatt. Pelo fecho de uma série de centrais nucleares. Para quem não sabe, é muito mais do que se pagava, por exemplo, o ano passado. O preço normal era 50. Portanto, 50 para 3.000, já É vemos a ordem um da grandeza. bocadinho diferente. E voltando até ao Estatuto de Portugal e ao Estado de Portugal, eu lembro de ter comparado aí num site que compara consumos, consumos e produção, nós estávamos em março de 2018 com o Estatuto de Exportador de Energia. Este ano, em 2022, estamos com o Estatuto de Importador de Energia. Mas o Zé Eduardo não acreditava muito que o pego vá ser... Não, mas já agora reaberto. gostava Sim. só de esclarecer alguns conceitos, porque às vezes a gente diz, enfim, tinha um professor que dizia, energia é uma coisa, eletricidade. É preciso, quando Sabe que eu falamos por de defesa digo energia, porque assim não corre um risco muito grande. Estamos a já falar vi de que eletricidade, sim. como é que digamos, energia elétrica e eletricidade. Porque é um mercado que é muito diferente, o mercado dos combustíveis rodoviários, dos combustíveis fósseis, não é? E no caso da eletricidade, e quando nós olhamos para os meios de produção, portanto, para aquelas fontes a partir das quais podem ser produzida a eletricidade, agora estamos a olhar para o mercado da eletricidade, o que é que nós temos? Temos, por um lado, as energias renováveis, que a mais importante delas todas já existe em Portugal desde o tempo do Salazar, não é? Nos anos 40, quando as grandes barragens começaram a ser construídas. Que este ano tiveram uma produção muito menor. Exatamente, e era onde eu queria chegar. Do sistema. E era onde eu queria chegar. Ou seja, em Portugal as barragens funcionavam como essa base do sistema e até os anos 70, por exemplo, do século passado, havia barragens e uma central a fuel óleo. Sim. Não é? Não havia mais nada. E geria-se. E chegava, exato. O que acontece é que, temos as renováveis que têm este problema de não serem despacháveis, ou seja, não se pode acelerar para que o vento... Quando há picos de energia não se pode aumentar a produção. Aumentar a produção, não se pode pôr o carro a andar mais depressa. Sim. Depois temos as grandes centrais, temos as centrais nucleares, não é? As grandes centrais nucleares. As centrais nucleares têm uma característica, é que não podem ser fechadas. Essas é o contrário, não é? Portanto, a central nuclear tem que funcionar sempre e tem que funcionar sempre a um determinado nível, com um determinado perfil de produção. Não pode ser perigoso até. Exatamente. Aliás, a questão é exatamente essa. E, portanto, quando eu tenho uma central nuclear, eu tenho que ter um sistema que consuma toda a energia que ela produz. Ou pelo menos que a exporte, ou que a faça sair dali. Exatamente. E depois temos as centrais a combustíveis fósseis. Vamos centrar agora só no carvão e gás natural, antigamente havia outras coisas. Ok, no caso do gás natural, nós temos as centrais a gás natural nos dias que correm, portanto, como há cá em Portugal umas 5 ou 6, que têm essa capacidade, ou têm uma capacidade relativamente, que são relativamente flexíveis, desse ponto de vista. E temos as centrais a carvão, que são muito pouco flexíveis. Ou seja, uma central a carvão tem uma inércia, uma dinâmica muito lenta. E, portanto, eu não posso chegar ali e acelerar. Digamos que uma central a carvão é como se fosse um tiro de carro a diesel, não é? Eu acelerava e ele, passado 2 segundos, começava a responder, não é? Ou seja, pode carregar no botão, mas vai demorar a ter a resposta. Exatamente. E por outro lado, para ela ser rentável, ela teria que trabalhar sempre a um nível mais ou menos constante em termos de potência. Ela tem 100% de potência, poderia trabalhar com ela 80%, 60%, mas quer dizer, o que não convém é andar para cima e para baixo, porque ela não tem essa capacidade que, por exemplo, no caso do gás existe. Portanto, uma central a carvão pode ser interessante quando ela é necessária para sustentar a base de um sistema, não é? Para estar ali sempre qualquer coisa a produzir e depois as outras servem para compensar. Agora percebo porque é que há bocado torcia o nariz quando eu disse que se falava aí da reabertura do pego. E a outra coisa que eu ia dizer é que no sistema elétrico português, como nós estamos muito dependentes das barragens, as barragens têm, enfim, são muito importantes em Portugal, e como estamos num país que, como vimos este ano, tem uma grande variabilidade interanual em termos de precipitação, ou seja, o que nós temos é anos muito secos e anos muito úmidos. Anos médios é que são raros. Sim. Se nós formos ver a estatística... Mas é cíclico no nosso... É cíclico, o que é natural é ter anos que são muito úmidos, anos que são muito secos. Eu lembro nos anos 70, sem miúdo, de haver campanhas, por exemplo, em anos secos de poupança de água. Lembro disso, não há uma coisa nova. Pode ser que esteja a agravar agora, também não convém esconder que estamos com situações cada vez mais graves. Mais frequentes, os anos de seca, sim. Por via das alterações climáticas, isso parece que é óbvio. Agora, o que acontece é que a nossa produção hidroelétrica num determinado ano
é muito importante em função daquilo que é a necessidade de recorrer aos outros sistemas termoelétricos fósseis. E, portanto, se há um ano onde as centrais a carvão podem ter tido um peso de X%, noutros anos onde havia muito mais precipitação, essa componente é mais baixa. E aquilo que eu tinha reparado nos últimos anos, agora nos últimos 2, 3, 4 anos, é que as centrais a carvão estavam a produzir muito menos do que poderiam. Muito menos do que já estavam num nível, não digo residual, mas próximo, é isso? Exato. Ok. Portanto, deixavam de ser económicas do ponto de vista... Isso leva-me até a uma pergunta, não sei se você... Eu já agora deixe-me partilhar isto com os nossos ouvintes. Nós pedimos, e eu também trouxe a minha, aos nossos convidados para trazerem as suas faturas da eletricidade. Eu estou aqui à procura da minha e também da Maria João Mourim, que produz isto comigo. Isto, o podcast. Até para termos uma noção, ela dizia muito bem que temos aqui na nossa fatura da eletricidade uma espécie de manifesto político sobre as políticas ambientais e de energia, genericamente falando, neste caso, portuguesas. E isto, é isso. Vamos explorar aqui. Eu acho que toda a gente que já viu uma fatura da eletricidade já percebeu que há um campo que diz de onde vem a minha eletricidade. E lá tem um gráfico redondo. E eu posso dizer, por exemplo, que a Maria João Mourim, que mora no campo, para não estar a dizer onde ela mora, mas pronto, mora no interior, ela tem o seu gráfico todo verde, ou seja, é tudo de energias renováveis, foi o que eu percebi. Já eu, que moro em Lisboa, tenho pelo menos metade do gráfico é de gás natural e depois o resto é tão pequenino que eu não consigo ler mesmo com óculos, mas pronto, são fontes muito diversas. E já agora as vossas? Bem, José Eduardo. A minha, por acaso, enfim, tem aqui um peso muito grande de gás natural, na ordem dos 45%. 45% de gás natural, é Sim. quase como eu, a minha é 50%. E renováveis relativamente pouco. Pois as minhas renováveis também está ao nível do residual. E já agora, Pedro? Bem, eu tenho também 46% em março, 46% de gás natural, 7% de carvão e 2% de nuclear. Qual é a maioria? Não percebi? É gás natural. Gás natural. Estamos todos aqui Temos o no mesmo estúdio. comercializador, já percebi. O que é que nós tiramos daqui, desta leitura desta fatura? Pedro? Poderemos tirar várias coisas, desde logo é que, não existindo, por exemplo, na minha fatura é evidente, e na vossa também o será, embora não seja dito diretamente, é que o eletrão não tem cor. José Eduardo, peço desculpa. Isso parece quase um poema. Mas de facto não tem, Sim. porque uma vez colocado num cabo de alta tensão, o eletrão viaja. E, portanto, É como as pessoas que dizem que gostam de tomar vitamina C natural. A molécula é toda igual. É a molécula de ácido ascórbico. E, portanto, isto leva-nos aqui a uma questão. O que vem nas nossas faturas será igual, porque isto é o mix nacional, será igual... O mix do comercializador. Do comercializador, porque podem comprar, mas o que chega depois, na prática, o comercializador pode estar a comprar de determinada origem, mas vai para mim, para o vizinho do terceiro esquerdo e para o quarto direito. Portanto, a energia que lá entra não é diferente. O comercializador compra um determinado pack de energia e, portanto, investe mais de um lado ou no outro, mas o eletrão que chega a nossas casas é, de facto, indistinto. Exatamente. E, portanto, Mas não é indistinto em termos de política energética saber se o meu eletrão veio de uma produção sustentável ou não. Ou estou errado? não é e não deverá ser. Existe, se calhar, um tema que podemos abordar que tem a ver com um mecanismo implementado, e à falta de outro melhor, este terá de ser aceito, que é o mecanismo das garantias de origem. Okay. Por cada megawatt-hora que um comercializador coloque na rede, além das compras diretas que pode fazer, uma hidroelétrica ou uma eólica, e, portanto, ter já dentro do seu mix compras diretas que garantam a proveniência renovável da sua energia, ele pode, de alguma forma, limpar a energia que não é verde, adquirindo títulos que são emitidos em centrais ou a partir de plantas renováveis, sejam elas hidroelétricas na Islândia, sejam elas eólicas nos Países Baixos. Portanto, por cada megawatt que é produzido numa central de renovável, eles emitem um título. Sim. E esses títulos, que são as garantias de origem, podem ser adquiridos. É um pouco como o certificado de orgânico, ou verde, ou vegan, ou vegetariano, não sei como é que é, mas... Faz aqui um bocadinho a quadratura, dizendo, bem, nós de facto temos aqui eletrões cinzentos, não sabemos a sua origem, sabemos que
existe aqui uma parte que não é renovável, mas nós ao adquirirmos e entregarmos a estas centrais dinheiro através das garantias de origem, o que nós estamos a fazer é fomentar que as mesmas se desenvolvam e, portanto, há aqui uma lógica de benefício para que isto se desenvolva. À falta de melhor mecanismo, é isto que permite que os comercializadores digam: nós estamos a fornecer 100% renovável. Ainda que possam atestar a colocar 100% de carvão, mas por cada megawatt de carvão que fornecem, estão a apoiar, através destas garantias de origem, fontes renováveis e o seu desenvolvimento. E, portanto, há aqui um trade-off. Estou a perceber. Ou seja, por exemplo, na fatura da Maria João Amorim, a produtora que faz comigo o podcast, que é a única de nós todos que tem aqui a sua fatura, ou de onde vem a eletricidade, ela é toda verde, não quer rigorosamente dizer ao pé da letra que seja verde. O que pode haver esse trade-off do fornecedor, ou seja, até pode vir do carvão, mas eles depois investem em coisas verdes, é isso? Investem em coisas verdes e é dinheiro que entra na dita economia verde para que se desenvolvam projetos. Portanto, para já estas faturas são... É isso que eu estava a tentar perceber. Esta informação que é dada na fatura é fidedigna? É uma aproximação? É uma informação de política energética, como disse na introdução. É bom que as pessoas estejam cientes. Nós temos feito na Proteste artigos sobre este tipo de mecanismos, explicando para que se entenda. Ou seja, não é possível, de facto, distinguirmos eletrões dos verdes, dos cinzentos, dos vermelhos. Existe este mecanismo. É uma espécie de estimativa, mais ou menos isso? É uma estimativa que tem uma base real e auscultável e que existe um organismo que regula e, portanto, isto funciona. Ou seja, não é ad hoc. Sim. E, portanto, é um mecanismo que permite, de facto, ter aqui uma política energética que faz com que as verbas se deslocalizem de fontes fósseis para fontes renováveis. Em cima disto ainda teremos algo que poderemos falar a seguir, que são os títulos de carbono, que é um outro peso que é colocado em cima das centrais de carvão, nomeadamente, e de gás natural, e que fazem pesar, e também são de decisão política, e que quadriplicaram o custo no último ano. Da eletricidade vinda dessas fontes. Dessas fontes. Ou seja, é muito mais caro neste caso, será muito mais caro vinda do carvão. É sempre camada sobre camada. Qual é, de facto, aqui o objetivo? O objetivo é colocar o peso, seja de tal forma grande sobre os fósseis, que uma renovável, quando, passando isto para termos mais simples, quando nós temos o petróleo ou o carvão a 30 euros por megawatt, ou 40, ou o que seja, para produção, não faz muito sentido estarmos a falar em fotovoltaicas ou eólicas que têm um custo e uma curva de aprendizagem de 100 ou 200. É caro. Sim. Quando nós começamos a fazer artificialmente esse custo subir por política energética... O custo, neste caso, do carvão, por exemplo. O custo do carvão, o custo do gás natural, o custo do petróleo, nas centrais de fuel que já não existem, mas em alguns sítios já não existem. Mas, de facto, havendo aqui este penalizar destas fontes, o que nós estamos a fazer é, já não me parece tão caro ir para outras fontes. Renovável, sim. E voltamos ao mesmo. O princípio é bom, mas é bom que estejamos todos juntos e ninguém fique para trás e que seja confortável. E aí que entra o vosso trabalho da DEC Proteste, de chamar a atenção para o... Exatamente. Não é a parte ambiental é muito social, importante e estes mecanismos fomentam esta questão ambiental e bem, mas é preciso alertar que o carvão continua a ser a fonte energética mais barata disponível no mundo. E, portanto... Mais barata? A mais barata, neste momento, sem os títulos de carbono, sem esse tipo... Tem dúvidas, José Eduardo? Tem dúvidas, mas... Quer dizer, não quero ser taxativo, mas quer dizer, para um país que não tem carvão como o nosso, não é? Que tem que importar o carvão, que tem custos de transporte e tem custos de... Enfim... É que ainda por cima fica mais poluente, porque deixa uma pegada, o seu transporte para cá. Tem uma pegada importante. Enfim... Alguma coisa queira acrescentar a esta cena da fatura? Esta cena, entre aspas. Este item da nossa conversa da fatura de eletricidade.
Eu perdi um bocado que eu estava, de facto, não estava a ouvi-lo e estava Sim, a mas seguir eu o posso raciocínio. lançar, por exemplo, eu acho que nós todos temos uma pequena dose no tal gráfico de onde vem a nossa eletricidade, de nuclear. Eu acho que muita gente ficou surpreendida porque nós compramos energia de origem nuclear. Sim. Não, é que aquilo que Pedro, não é, estava a dizer, na prática é que uma coisa é a eletricidade física, aquilo que fisicamente chega à nossa casa, não é? Que nós consumimos. Isso é indistinto, não é? Outra coisa é a qualidade, digamos, Claro. qual é que é a fonte onde ela veio. O que é impossível é eu dizer, eu quero comprar aquela central eólica e quero ter a certeza que aquilo vem direitinho pelo fio e chega à minha casa. Isso não é possível. Isso não existe. Agora, o que existe é esta possibilidade que foi criada de criar um incentivo particular para a produção de renováveis através da emissão de garantias de origem, que constituem na prática um mercado paralelo ao da eletricidade. Já agora, só para tentarmos perceber um bocadinho. As energias renováveis, de início, quando começaram a arrancar, e eu tenho bem presente esse momento cá em Portugal, no princípio dos anos 2000, a forma de criar um incentivo foi criando uma tarifa garantida ao produtor. Ou seja, o que o Estado disse foi, publicou uma lei e disse, atenção, a partir de agora, quem produzir eletricidade a partir do eólico ou a partir do solar tem direito a esta tarifa, que era uma tarifa particularmente generosa, digamos assim, uma cenoura, digamos Funcionava assim. como incentivo. Como incentivo aos investidores. E na prática era assim que funcionava, não é? Portanto, havia um pagamento que na prática o sistema elétrico funciona de uma forma fechada, portanto não há aqui dinheiro do Estado a entrar, isto é dinheiro dos consumidores sempre, portanto esta noção do Estado é um bocado que devia ser um bocadinho desmistificada, portanto na verdade quando o Estado decidiu que tinha que pagar tanto a uma energia eólica ou uma energia solar, o que está a dizer é que o dinheiro sai do bolso do consumidor quando acende a luz. Claro. Lá em casa, ok? Portanto, isto recircula cá. O Estado só funciona com o nosso dinheiro. Regulador, seria um regulador, mas enfim. E, portanto, de início o que aconteceu foi a definição dessas tarifas fixas, planas, e que duravam 15, 20 anos, e que estão a começar agora a acabar. E a ideia era, quando esse contrato de 15 ou 20 anos terminar, acabou a tarifa e, portanto, essas centrais passarão a estar no mercado elétrico, tal e qual como qualquer central a carvão ou qualquer central nuclear, ou qualquer grande barragem que já está construída desde os anos 40. E a partir desse momento, de forma a manter algum incentivo, ou ter alguma diferenciação positiva à produção renovável, a ideia era que pudesse criar um mercado de certificados verdes, também se conhecia isto como certificados verdes, que na prática não era mais do que títulos que são gerados por entidades nacionais. Em Portugal há uma entidade que é responsável por isso, que por cada megawatt-hora de energia renovável que é produzida, ele emite um título e entrega esse título ao produtor. Sim. E o produtor pode fazer o que quiser com isso, nomeadamente vendê-lo. E, portanto, há aqui uma forma de eu garantir que eu comprar eu consumidor, que aquilo que eu estou a consumir é, por exemplo, X ou 100% renovável. Posso pedir isso ao meu fornecedor. Exatamente. Ora, a questão é que a questão das garantias de origem em Portugal está ainda numa... Eu ia-lhe só perguntar uma coisa. Isso já existe? É possível? Era o que eu ia dizer. Okay. É que em Portugal estamos ainda numa fase, digamos assim, muito infantil. E explica-se facilmente porquê. É porque grande parte da energia renovável em Portugal ainda continua submetida a estes contratos de longo termo. Que ainda não acabaram. Ora, quem está a pagar esse incentivo somos nós, consumidores. Em geral. E, portanto, e depois apagamos as faturas. Quem é que tem direito à garantia de origem? Não é o produtor. O que está dito na lei também é que essa garantia de origem pode ser emitida, mas ela não pertence ao produtor. O produtor está a ser já subsidiado por nós de outra maneira. Portanto, já não precisa. E, portanto, essa garantia de origem pertence a nós, como comunidade. Neste caso, à comunidade da eletricidade. E aqui há pouco tempo, o que começou a organizar foi grandes leilões de certificados de origem nossos, não é? Que alguém, por nossa conta, está a vender no mercado e a constituir uma receita que depois vem beneficiar a nossa tarifa. Tipo subsidiar a nossa tarifa. Portanto, estão a vender qualquer coisa. Sim. E entra dentro do sistema elétrico, da arquitetura tarifária do sistema elétrico. Portanto, este dinheiro vem beneficiar. Portanto, o que acontece é que não há mercado de garantias de origem. Portanto, temos que esperar que os contratos acabem, estes um leilões sejam feitos e depois é que podemos começar a pensar nisso. A partir do momento em que as leilões estão a ser feitos, começa a haver certificados de origem no mercado, que alguém os compra. Sim. Ora, quem os comprar podem ser os comercializadores que depois vêm à nossa casa dizer assim: olha, eu tenho aqui energia verde, quero comprar. Exatamente, okay. Mesmo que seja um bocadinho mais caro. Sim. Agora, o que acontece neste momento... Que é o que vai acontecer, não é? É o que no futuro irá acontecer. Não, mas é o que vai acontecer, vai ser um bocadinho mais cara. Não necessariamente. Não? Basta ver que as tarifas, mesmo aquelas tarifas muito generosas, que eu disse que foram criadas nos anos 2000, por acaso da eólica, por exemplo, devem andar por volta de 80 e tal, 90 euros por megawatt-hora. Ouvimos falar em 3 mil agora, não é? Sim. Foi um pico. 9 mil, 90. Foi um pico. Portanto, até determinada altura, para nós,
a produção de eletricidade, por via deste tarifário, digamos, criado administrativamente, era um peso, era uma sobrecarga. Nós tínhamos que pagar mais do que se fôssemos a mercado comprar eletricidade. Sim, já estou a perceber. Neste momento é o contrário. É o contrário. Neste momento está a subsidiar o sistema elétrico. Okay? Mas eu fiz-lhe a pergunta porque algo me diz que quando alguém tem um produto premium, neste caso o verde seria premium no sentido de que é uma coisa boa, está na moda, é importante. É mais caro. Normalmente a gente acaba por pagar mais por ele, mas isso pode Mas ser no eu limite- que sou um cínico. Não, mas é que no limite, quando tudo for renovável, deixou de haver Isso essa é questão. verdade, isso é verdade. Isso leva-me também a uma outra pergunta que tinha aqui já, estava com vontade de fazer há um pouco. O nuclear é uma palavra proibida para os dois, e eu começo agora pelo Pedro, e vai continuar a ser. Temos que contemplar essa possibilidade, a produção... Eu ouvi dizer que a Alemanha está a pensar outra vez rapidamente reabrir as que foi fechando, mas vai demorar, que isto nunca é do dia para o outro. A França está com metade para manutenção, está com problemas. Nós não temos uma posição definida. Nós da Ecoproteste não temos, de facto, uma posição definida relativamente a essa matéria, mas há algo de certo, que é, em Portugal a discussão não se coloca numa central nuclear pelo custo que é necessário, por aquilo que o José Eduardo disse há pouco, que é necessário que esta central, uma vez em operação, tem que estar permanentemente a despachar energia. Sim. E nós temos um mercado de 10 milhões de consumidores. Mas para e uma exportação indústria, não seria bom? E temos uma indústria relativamente incipiente quando comparada com os gigantes europeus. Portanto, o sentido de ter uma central nuclear em Portugal com esta limitação do lado da procura é um investimento que não sei até que ponto é que seja retornável num mercado como o nosso. Porque o investimento é muito grande, não é? Porque o investimento é muito grande. E o risco? O risco existirá. O risco está a falar de risco do investimento. Não, do investimento. O risco do investimento, sim, ok. E o risco do investimento exatamente por isto. Ou seja, se nós temos uma interligação nos Pirineus que só nos permite despachar 5% da energia que é produzida na Ibéria, rapidamente teríamos de arranjar um cabo ou para Marrocos ou para algum lado para garantir, dissipar essa energia, para dissipar essa energia que é produzida e não é consumida. E, portanto, em Portugal, em termos de escala, fará pouco sentido. E em termos europeus? Em termos num europeus, sentido de política e porque não temos uma posição europeia. no meu quintal não, que é algo que se vai falando cada vez mais, no meu quintal não, é preciso como lítio. No lítio, não. Toda a gente telemóvel na manifestação, com lítio no telemóvel, mas na preciso manifestação contra o lítio. Sim. Gostaríamos de perceber se na costa do Algarve existe ou não petróleo. Não é explorar, é saber se nós temos essa riqueza, sim ou não. Não queremos. Não queremos nem saber. Não queremos nem curioso, saber. Sim. É preciso ter esse conhecimento. O nuclear é provavelmente uma solução, sobretudo nos sítios onde ele já existe e é possível prolongar, porque entre o presente e o futuro que almejamos há um tempo a vencer. E este tempo que tem que ser vencido tem que existir capacidade firme, que falávamos há pouco, para garantir que a qualquer momento se acende um interruptor e existe luz, ou que carregamos um carro elétrico e ele é carregado. Sim. E, portanto, há mercados que estarão mais bem preparados para este tipo de instalações, outros em que não será a primeira solução. Portugal está bem colocado em termos de recursos energéticos endógenos, sol, vento, energia das marés. Estamos bem colocados, temos uma costa grande, temos muito temos cerca sol. de 50% à volta disso, da nossa produção energética, nomeadamente eletricidade, já com renováveis. Exato. E um investimento por esse lado será provavelmente muito mais viável. Temos melhores condições, eu penso que aqui na sala, se compararmos o sol de Portugal com o sol da Alemanha, existem mais condições em Portugal para aproveitar a energia do sol do que existirá na Alemanha. E, portanto, é preciso olhar para isto como um todo, a Europa como um todo, e em cada país ter em consideração a sua localização e a capacidade que existe para produzir um determinado tipo de energia. Sim. É algo que nos Açores, infelizmente, não conseguimos trazer a energia a parte da geotérmica, porque de facto existe uma capacidade quase ilimitada de geração pelos recursos que tem. Hoje em dia as notícias não são boas que nos chegam, mas de facto São Jorge. Existe de facto aqui nos países nórdicos, sobretudo os muito nórdicos, existe uma capacidade geotérmica gigante, quer dizer, é possível, mas cada país com a sua idiosincrasia, e é este bolo
que tem que ser explorado no seu todo. E eu já queria explorar também isso, como desenhar uma política energética quando se é refém de pipelines europeus, mas também gostava de ouvir o José Eduardo sobre o nuclear, se quer acrescentar alguma coisa. Bem, quer dizer, relativamente ao nuclear, enfim, tenho alguma objeção de consciência, enfim, de há muitos anos. Sim. Tem a ver com a própria natureza da... Quando corre mal, é dramaticamente mal. Eu penso que é raro correr mal, mas quando corre muito mal. Corre muito mal, não é? Não, e são riscos. Temos a questão dos resíduos radioativos, é uma questão, quer dizer, que fazer aquilo, não é? E são coisas que estamos a falar, não é para uma geração ou duas, é para centenas de milhares de anos. Eu tenho idade suficiente, e o José Eduardo também se lembra, até havia séries de ficção científica em que o lixo nuclear estava na Lua. Na Lua, exato. O espaço 1999, depois lá vai a Lua com uma explosão. E eu quando via isso, 99 ainda era muito longe. E eu também, eu pensava que isso ainda faltava muito, faltavam 10 anos ou 15, não sei, já não lembro. E parecia muito longínquo, mas portanto tem um problema ideológico, vá. Sim, agora temos também que pensar que o mercado elétrico, enfim, o sistema elétrico que há uns anos atrás era um sistema por natureza centralizado, ou seja, era uma coisa que era gerida no âmbito da política energética de cada país, não é? Hoje em dia o mercado elétrico é um mercado livre, ou seja, se nós aqui nos juntarmos numa vaquinha para fazer uma central nuclear, a única coisa que temos que fazer é pedir licenciamento para fazer. Pode até acontecer que até nos deem esse licenciamento. Não, isso é outra história. Sim, estou na brincadeira. Os Estados podem recusar os licenciamentos, de acordo com a lei de cada país. O que eu quero dizer é que a iniciativa é privada. Não é o Estado que decide fazer uma central nuclear. Mas eu acho que pouca gente pensa assim ainda. Está bem, não, mas é exatamente porque é que eu estava a querer relembrar isso. E porquê é que não vêm fazer centrais nucleares em Portugal? O Pedro explicitou as razões pelas quais não veio fazer, e eu diria mais. Eu diria que uma central nuclear, do ponto de vista do investimento privado, só faz sentido em função da subsidiação do Estado. Ou seja, só se houver de facto aqui uma grande vontade de fazer isso e um apoio. E esse apoio é muito grande. Porque é um investimento muito grande e, portanto, só o Estado, poucos privados... O Estado tem que cobrir logo o risco, claro. O risco que pode ter ali uma cidade... Mas isto também é uma coisa muito portuguesa, não é? Os grandes negócios têm sempre que ter o Estado ali a testar. Não, mas é que eu diria, não é só em Portugal, é em qualquer lado do mundo. Sim. Não é? E, portanto, não há nenhuma central nuclear que seja feita com capitais privados. Tem que haver uma subsidiação forte. Então fui apressado no que estava a dizer. Sim, portanto, o que eu quero dizer é, em Portugal, central nuclear não faz nenhum sentido, aliás, quando vêm discutir isto... E a nível europeu? Isto até metendo um pouco no desenhar de políticas europeias, neste caso. Quando falo em nuclear, o que penso é que, enfim, as eventuais novas tecnologias de fusão nuclear, etc., que de facto... Que estão agora a começar a... Já começaram há muito. No fundo, deixe-me explicar isto para os nossos ouvintes. É como se criássemos um mini-sol, é converter hélio em hidrogênio. Não, hidrogênio em hélio, é isso, não é? É no fundo fazer o que o Sol faz. Que era o álbum dos Van der Graaf Generator que eu Exatamente. Bem, isso é mesmo anos 70, não é? Os Van der Graaf Generator, para quem se lembra. Mas sim, é criar um mini-sol que produz energia limitada. Na prática é trazer o Sol para dentro de uma caixinha, de pôr ali a produção e aquilo é... E de facto, deste ponto de vista, se se conseguir dominar esta tecnologia, sou a favor, e não tenho dúvida nenhuma que isso seria uma solução ideal. Não ideal porque eu tendo a pensar que a produção de eletricidade deve ser o mais distribuída possível. Se imaginarmos que conseguíamos pôr a produção... Isto agora é filosofia. Se eu pusesse toda a produção de eletricidade num único ponto no planeta e que chegasse para todo o planeta, isso seria... Uma grande central de fusão, pronto. Ou uma coisa nas nuvens, na estratosfera, ou o que fosse, a produzir uma eletricidade bestial e que dava para toda a gente. Eu diria que isso era um perigo tremendo, porque quem controlasse essa central controlava o mundo inteiro. Claro. Porque hoje em dia ninguém faz nada sem ter eletricidade. Mas essa interdependência que é interessante, e nós vemos, por exemplo, agora até no caso, e pegando agora no caso da Ucrânia, que se mete também muito nos problemas que estamos a passar, em termos de preços, e nós vemos, por exemplo, o ministro dos Estrangeiros russo, Lavrov, anda de Pequim para Nova Delhi, supõe-se que a tentar não só arranjar apoios, mas também compradores para o gás e o petróleo, que provavelmente vão deixar de vender tanto para o Ocidente. Olhando para esta teia, o que é que vem desenhar-se? Qual é o futuro disto? Ou seja, por um lado vemos um Putin a usar os seus recursos energéticos quase como chantagem. A Europa faz o mesmo ao dizer, por exemplo, já não vamos comprar mais carvão, é mais uma sanção. Isto há tantas interdependências. Depois vemos a Rússia a procurar outros mercados, mas depois vemos outros a alinharem-se. A Arábia Saudita já não está tão alinhada da maneira que estava. De repente temos o Irão e, sei lá, o do Maduro, a Venezuela, já não são tão inimigos como eram. Portanto, está tudo a redesenhar-se. O que é que como é que vê isto a caminhar para que lado? Eu acho que a gente não pode perder a noção de que os recursos naturais não são infinitos. E, portanto, o petróleo
há cada vez menos, essa é que é a verdade. A única certeza que nós temos é que há cada vez menos petróleo, cada dia que passa, Sim, disponível para tirar do subsolo. E, portanto, nós não andamos à procura, provavelmente, tão afincadamente como andávamos de eventuais jazidas, não é? Ou, não exatamente, sei se é assim sim. Isso vai depender muito do petróleo. Se o petróleo estiver muito caro, é natural que comece a ser interessante explorar petróleo que é mais caro de extrair do subsolo, não é? Se o petróleo estiver muito barato, acaba por não ser muito interessante estar a gastar muito dinheiro, mas seja como for, do ponto de vista, digamos, se olharmos para isto do ponto de vista global, o petróleo vai acabar. Portanto, mais cedo ou mais tarde, não é? Quer dizer, não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, quando falamos em transição energética, significa que o investimento em tudo o que é hidrocarbonetos vai-se reduzir. E tem-se vindo a reduzir, é o que temos vindo a assistir. A economia mundial. Entrou o gás? E nisso também entrou o gás? Também entrou o gás, como é evidente. Não é só petróleo. Agora o gás é um bocadinho diferente do petróleo, não é? Porque o gás tem a componente de produção de eletricidade, e essa é importante depois no mercado elétrico, mas tem depois a componente da utilização dos combustíveis porta a porta, não é? Através de uma distribuição porta a porta, e tem a questão da indústria. Enquanto não houver hidrogênio para resolver esse problema, o gás natural é imprescindível. É uma quimera? Não sei se o Pedro ia dizer alguma coisa. Não, eu ia de facto aqui olhar para uma questão que é incontornável, que é a questão da transição energética e como é que isto tudo se conjuga. E se calhar aqui voltava um pouco atrás, e olhando de novo para a fatura, que são... a fatura da eletricidade, para quem só pegou agora no para podcast. Para quem só agora nos começou a ouvir. Exato. E que algures aqui no meio diz custos de interesse económico geral. E que tem a ver com algo que o José Eduardo abordou há pouco, nós estávamos a pagar cerca de 90 a 100 euros por megawatt pela energia que nos chegava dos fotovoltaicos na última década. Agora, de repente, energia verde renovável. Verde renovável. Que de um momento para o outro, quando temos preços diários na casa dos 200, 250, estamos a comprar a desconto, porque continuamos a pagar os ditos dos 100 euros. Não nos podemos esquecer que, eu no meu caso é 1,37€, cá estou a pagar não é só isso, mas uma boa parte tem a ver com isto. Andámos 10 anos os consumidores todos a pagar para que este tipo de tecnologia rompesse. E foi necessário, e nós também dissemos foi necessário. O que também teria sido necessário é que estes contratos tivessem sido revistos com alguma periodicidade. Foram críticas, foram feitas ao longo dos anos. Exatamente, e portanto houve comissões de inquérito e uma série de questões que foram levantadas. Já voltei a ser bastante litigância, porque os contratos são assinados e... São contratos leoninos, foram contratos leoninos que não deveriam ser leoninos, ou seja, tem que haver aqui uma rampa de descolagem, eu vou aqui abster-me dos anglicismos, mas uma rampa de descolagem que promovesse que estas tecnologias fossem rentáveis e que os investidores investissem. Sim. Para o bem comum, para uma transição energética, para algo mais verde. Isto não é porque nós queremos, claro. É porque é rentável. Para isto ser rentável é preciso que alguém garanta que vão comprar a um determinado preço. Portanto, 100 euros, nós estávamos a pagar o megawatt a 50 e, portanto, andámos a pagar durante uma década a 100 para que estas tecnologias se desenvolvessem. O que nestes contratos não ficou acautelado e demorou muito tempo, muita comissão, muita luta política, muitas ações também da DEC de protesto no Eletricidade Sem Extras, é que os contratos periodicamente tivessem alguma adesão àquilo que se estava a passar no mercado. Porque o cenário há 10 anos, aquilo que era necessário em termos de investimento numa central, por exemplo, fotovoltaica, não é o mesmo que existe hoje. Estamos a preços completamente diferentes. Para melhor ou para pior? Para muito melhor, ou seja, o custo desceu porque de facto houve um efeito de escala e este tipo de investimento criou a escala, que era o que não existia na altura. Se não fossem esses contratos, provavelmente isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido de todo. Exatamente. Portanto, ao olhar para esses contratos, vale também a pena perceber o ganho que se teve. Queria só deixar aqui uma última nota, deixar para o José Eduardo, pode complementar isto até por experiência própria, provavelmente, que tem a ver com o que se está a discutir e o que é que as crises energéticas fazem mais por energia renovável do que qualquer outra coisa. Aliás, como todas as guerras, são terríveis e catastróficas e tudo o que se quiser dizer. Mas há sempre um outro lado das guerras que há sempre avanços e saltos em várias áreas. Há uma oportunidade. Nas crises energéticas dos anos 70, início dos 80, houve de facto um avanço em termos de tecnologia, de investigação, de despoltar de energias renováveis. Neste momento, o hidrogénio, que alguns ainda torcem o nariz. Agora, vamos olhar para, como dizia há pouco, para os vários ovos e não investir tudo no mesmo ovo, mas ter vários ovos onde podemos comer. O hidrogénio é, sem dúvida, promissor.
vai ser a solução do futuro? Vamos ver. Não sabemos. Mas se não pusermos, tal como pusemos nos fotovoltaicos e nas eólicas, e pagar estes custos, se calhar daqui a uns anos vamos estar a dizer, ao preço de hoje teria sido barato. Mas estamos a falar no passado. E, portanto, a diversificação e aquilo que se pode fazer hoje é uma oportunidade para acelerar. E daqui a 20 anos, e a Rússia terá percebido isso, e outros países percebem isto neste momento, nestas negociações que o Aurélio fazia alusão, nós temos aqui, de facto, uma oportunidade para mudar. Mas não entra tanto com isto que está a passar na Ucrânia, a emergência climática fica posta em causa, basicamente. Ninguém está preocupado agora neste momento. Toda a gente quer assegurar o seu fornecimento. Ou estou a ver mal a coisa? Está pouca gente importada em ver de onde é que vem a energia. Está a falar em emergência climática. Quando a gente vê as barbaridades que estão a acontecer na guerra, mas a guerra é a guerra, não é? Sim. E a guerra vai acabar um dia, não é? E, portanto, a gente continuará a ter que viver cá neste planeta e, portanto, temos que lidar com isso. E voltaremos a preocupar-nos com o ambiente. Isso é eu acho que não nos vamos deixar de preocupar. Sim. Nunca. Só que neste momento não é... Agora, não é obviamente... Agora, eu gostava só de deixar aqui uma nota que é interessante na sequência daquilo que o Pedro estava a dizer. Nós temos que perceber que a produção de eletricidade por via fóssil, ou seja, através da queima de combustíveis, e da produção renovável, do ponto de vista da sua lógica económica, é completamente diferente. Enquanto que numa central a carvão ou a gás natural, eu gasto dinheiro para construir a minha central. Isso tem um custo. E depois eu tenho que comprar, cada vez que quero produzir 1 megawatt-hora de eletricidade, tenho que comprar uma determinada quantidade de combustível fóssil. Eu tenho um nível de custos variáveis gigantesco, porque eu não produzo se não comprar o carvão ou o gás natural. No caso de uma central eólica, eu faço um investimento e depois não gasto mais dinheiro nenhum. É só esperar que o vento sopre. Exatamente. Bom, tem manutenção e tal, mas de facto não tem um peso muito grande. Agora, todo o custo, aquilo que nós estamos a falar, do custo por quilowatt-hora, etc., ao longo do tempo, para pagar uma central eólica, tem a ver com o investimento que é feito à cabeça para construir a central eólica. Okay? Isto são coisas radicalmente diferentes. Eu vou-vos chamar a atenção para, por exemplo... Já aqui falamos de uma coisa parecida quando fizemos um podcast sobre os carros elétricos, por exemplo. Sim. A manutenção de um carro elétrico é incomensuravelmente mais barata do que a manutenção de um carro a motor de combustão. Exatamente. Assim. Mas onde eu queria chegar é ao seguinte. Vocês imaginam o mercado das telecomunicações. Vocês lembram-se de como é que era o mercado de telecomunicações daqui a 25 anos? A gente pagava no telefone, ligava e sabia que por cada minuto que passava tinha que pagar uma tarifa. Sim. Ok? E, portanto, a gente regulava o tempo de conversa porque não podíamos querer pagar muito. Agora já não. Agora temos milhares de minutos agora por como mês, é que é? Não, e às vezes é infinito. Falo o que quiser. Sim. Tenho o telemóvel tem uma banda que eu pago mais ou menos, não é? Uma banda larga, maior ou mais pequena e tal, mas de resto eu digo, tem 5.000 minutos, falo o que quiser. O que é que isto significa? Que nós estamos a pagar um valor fixo, não é? E depois temos direito a utilizar o serviço até onde quisermos. Porquê? Porque quando estamos a falar de uma rede celular, o que estamos a falar é de investimento que é feito digamos, nas antenas, na infraestrutura que gera, que na prática permite todo o fluxo de comunicações. A partir do momento em que isto está construído, não é? Não há os custos, são os custos de manutenção. Tem um peso menor do que o custo de investimento. A partir desse momento, falar muito ou pouco, desde que a infraestrutura esteja lá, isso não afeta, digamos, a economia do sistema. E é aí que faz a comparação depois com a produção de energia. Exatamente. Ou seja, a partir do momento em que nós tínhamos um sistema elétrico que está muito mais baseado em sistemas cujo investimento resulta na prática no custo dele, porque não tem custos variáveis praticamente, só tem custos fixos, é indiferente para uma central eólica estar a dizer que é tanto por megawatt-hora. Eu quero tanto é por cada megawatt que eu tenho instalado, pela potência que eu tenho instalado. Exato. E, portanto, o que é natural no futuro é que as nossas faturas vão mudar, não estou a dizer que seja para o ano, mas a tendência vai ser essa, pagarmos uma determinada tarifa em função da potência que queremos ter em casa, ou seja, se queremos ter as máquinas todas ligadas ao mesmo tempo, ou se vamos fazer uma gestão inteligente para ter umas à noite, outras de manhã e tal, para não ter necessidade de ter uma potência instalada muito elevada e depois consumir o que quiser. E a tendência será para termos faturas mais baixas? Qual é a sua previsão? Pagarmos menos? E eu já vou a seguir saber o que é que a DEC Proteste quer que o Governo faça atualmente. Não, mas isso é de emergência. Eu estou a falar no longo termo, não é? Estou a falar da tendência, para onde é que eu acho que podemos ir, não é? Não estou a dizer que isto é... Mas eu queria saber isso. Agora, imagina que a energia é relativamente barata, nesse sentido, daqui a 20, 30, 40, 50 nunca há de ser barata, não é? Porque quando mais não seja a própria infraestrutura que está ligada, que tem custos. Agora, que não vai crescer para o infinito, acho que a partir da altura não vai. E já agora, a propósito dos CIECs, dos custos económicos de interesse geral, é preciso dizer que as renováveis... Os contratos. Não. Na nossa fatura de eletricidade, tal e qual como nos combustíveis, há uma parcela que não é de energia, que tem a ver com custos gerais, custos políticos, ou decididos politicamente.
Melhor dizendo. Mas não são os tais contratos com as renováveis? É uma parcela. O que é que há mais, parcela. então? Olha, por exemplo, a Autoridade da Concorrência. O orçamento da Autoridade da Concorrência é pago na fatura elétrica. Sim. Ok. E muito mais coisas. São cerca de 500, ou eram cerca de 500 rúbricas. Portanto, é fácil. 500 rubricas nessa rubrica genérica de... Ok. Uma parte tinha a ver, de facto, com este investimento. Eu só não estava aqui a fazer a comparação, que é tudo. Sim, Agora, os consumidores, de facto, pagaram esta transição. Só pegando aqui uma última nota, antes da próxima pergunta, Aurélio, que tem a ver como é que se vê o futuro. Uma das questões que estamos aqui sempre a abordar, centrais nucleares, hidroelétricas, coisas grandes. Existe aqui um caminho que talvez mais rápido e que é algo que todos nós podemos ser produtores. Exatamente, nós estamos mais otimistas e existe uma política desenhada, tem que ser implementada, que é descentralizar a produção e nestes telhados que estão completamente inúteis, ter alguma parte que seja portanto, ver painéis solares que garanta uma baseline de consumo. Uma parte do consumo, pelo menos. Uma parte do consumo, porque são espaços inúteis, estão próximos do ponto em que a energia é consumida. E que, mais uma vez, é só o investimento e depois é só... E depois a outra parte, que é a eterna discussão sobre a eficiência, ou seja, eu posso produzir até o infinito e consumir até o infinito, mas também é possível, com habitações mais eficientes, consumos mais eficientes, reduzir também aquilo que eu necessito que seja produzido. Porque a eficiência energética em Portugal dos edifícios deixa muito a desejar. Temos, de facto, aqui uma equação com múltiplas variáveis. E aí poderia poupar muito, não só gasto, mas também o preço. Isto tudo não é determinístico, é o ponto onde eu quero chegar. Ou seja, é aquilo que dizia há pouco, que é quantos mais ovos tivermos, melhor é a coisa. E então vamos agora, e porque estamos quase a terminar este podcast da DEC Proteste, o Pode Pensar. A DEC Proteste lançou, estamos a falar num dia, lembrem-me que dia é hoje, é o dia 6 de abril. Eu suponho que esta campanha foi lançada dia 4 de abril de 2022, obviamente. A DEC Proteste lançou Energia Sem Remendos. Isto é uma carta aberta ao Governo, assinada por milhares de pessoas, imagino. Pedro, descreva-nos essa carta e o que é que a DEC Proteste quer com isto. É uma carta aberta a todos os consumidores que se quiserem juntar a esta iniciativa para que seja entregue ao Parlamento e, portanto, que se façam alterações, não remendos, que é o que tem estado a acontecer, mas alterações estruturais para problemas que estão identificados. No caso dos serviços públicos essenciais, não estamos a falar de bens de luxo. Se num determinado momento, em 2011, no âmbito da intervenção da Troika, foi necessário passar de 6% para 23%, o IVA está na altura de fazermos o passo atrás. Porque parece que a Europa já nos deixa mexer no IVA, não é? Exatamente. Nem que seja temporariamente. Fizemos uma parte desse caminho em 2018, com uma iniciativa que se chamava Bastam 6. Há uma parte, cerca de 25% numa fatura elétrica, que já tem IVA a 6%, mas faltam os 75%. E, portanto, é voltar a essa situação porque são serviços públicos essenciais. São poucos, estão definidos na lei, são 7 ou 8 e, portanto, têm que ser tratados de forma diferenciada e isto pode significar uma enorme diferença na fatura mensal de cada consumidor. Em segundo lugar, isto é válido, já agora complementando, e porque falámos muito de eletricidade, para gás natural e para o gás engarrafado. Uma botija de gás pode ficar cerca de 6 euros mais barata hoje, que custa 31 euros, portanto podia estar a pagar 25 euros, se o gás que é utilizado em 2,1 milhões de lares em Portugal fosse taxado a 6%. E o gás tem sido sempre deixado fora destas equações, não é? É sempre algo de segunda. São consumidores de segunda, é o que nós sempre dizemos cada vez que olhamos para um panorama completamente catastrófico. Porque serve para cozinhar e aquecer água. E, portanto, não é luxos. Não estamos a falar de luxo. Sim. É tomar banho e cozinhar. E, portanto, é um serviço público essencial por definição. Acho que ninguém contesta. E, portanto, não deverá ser taxado de uma forma luxuosa. Uma segunda questão tem a ver com o gás natural, em que, ao contrário do que se passou em 2018 com a eletricidade, não existe para o gás natural a possibilidade de regresso ao mercado regulado. Ora, o mercado regulado neste momento é a opção mais económica para a maioria dos consumidores. Ter a permitir que... Se na eletricidade é possível voltar ao mercado regulado e obter, de facto, ter aqui a opção de escolha, porque é que não para o gás natural. Sim. E isto permitiria aos consumidores pouparem cerca de 5 euros por mês na sua fatura, o que é dinheiro, convenhamos. Claro.
por último, a questão dos combustíveis. O Zé Eduardo abordou isto já há um bom bocado aqui no programa e que tem a ver com a carga fiscal. Outros problemas existem. Existem problemas de margem, de ineficiências, mas ao dia de hoje 50% do preço final, €1 dos 2 que pagamos, vai direto para o Estado. E, portanto, aqui temos um problema que está identificado, um excesso de carga fiscal. ISP, IVA... IVA, tudo mais. Taxas várias. Sim, taxas e taxinhas. E aqui há, de facto, a possibilidade de mitigar, nunca eliminar, ou seja, numa situação de guerra não é possível eliminar e colocar isto ao preço que existia. O e-voucher também parece uma medida... São remendos. Eu li hoje que só se abastecer 75 litros de gás óleo, salvo erro, é que compensa o e-voucher. Não vou entrar na discussão do e-voucher, porque foram alocados 133 milhões em outubro e quando anunciaram agora esta segunda fase só tinham sido gastos 26 milhões. Portanto, há 100 e qualquer coisa milhões que ficaram no bolso do Estado, que estavam alocados, mas não chegaram. Não chegaram porque as pessoas não se... Parece que as pessoas não querem dinheiro. Estou só a ser sarcástico neste momento. Não, mas há uma... lá vamos nós. Eu já devia estar a terminar, mas enfim, muito rapidamente. Isto é como as cerejas. Mas há uma crítica que se faz muito, nomeadamente a este governo, mas podia-se fazer a outros, que é, queremos ajudar, mas a coisa é tão burocrática. Tens que ir àquele site e depois acolhi e isto e aquilo que as pessoas desmotivam. Tem a ver com isso? São remendos feitos de ocasião, são coisas efêmeras que se fazem e que, para problemas que estão identificados, mais vale ir à estrutura do problema. Okay. Ora, na estrutura do problema, no caso dos combustíveis em concreto, tem a ver com o Estado planeia uma determinada receita fiscal e não pode lucrar com a guerra. Ou seja, se o petróleo custava 80 e neste momento custa 120, o Estado não pode lucrar com esses 40 dólares de aumento. Vão lá buscar os 80, mas os outros 120, por amor da santa, deixa-nos connosco. Devolvem-nos, porque estão a ter mais receita à custa de uma guerra. Isto não é aceitável. E, portanto, isto deveria ser, desde já reposto, são cerca de 5 cêntimos. Eu já ouvi alguém no governo... Quanto? 5 cêntimos desde outubro, das 2 vezes que anunciaram... Eu já ouvi alguém no governo dar a entender, assim entre dentes, que se nós queremos fazer transição energética, não podemos baixar os preços e o custo, não só social, mas económico das pessoas, com combustíveis fósseis. Aurélio, mas tem a ver com uma outra questão, que é, por exemplo, 11% do que nós temos na gasolina e no gasóleo já não são petróleo, são biocombustíveis, mas continuam a ser taxados como se fosse combustível. Eu não estou aqui a defender uma coisa ou outra, estou apenas a fazer de advogado do diabo. Sim, aí são mais 5 cêntimos, ou seja, temos mais uma outra que é a neutralidade fiscal, lá está, em 2007 a contribuição do serviço rodoviário, que a determinado ponto foi esquecida e, portanto, estamos a cobrar a mais do que devíamos e contrários à lei. A lei não é uma opção. E, portanto, em tudo isto temos 12 cêntimos acrescidos de IVA. Mexer no IVA, que seria provavelmente das últimas questões que me iria fazer, mexer no IVA é algo que vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, é transitório. Mas o IVA é um imposto final de linha, incide sobre tudo o que o precede. E, portanto, se nós não mexermos na base e não tomarmos esta oportunidade... Taxas, taxinhas e ISP por aí fora. A oportunidade coloca-se e podemos intervir estruturalmente na formação do preço. E isto vai ficar a prazo. E não estamos a promover, só estamos a tornar mais justo a forma como queremos fazer, de facto, esta transição e não a fomentar que se vão, de facto, consumir mais combustíveis fósseis. Isso levar-nos-ia a outro programa. Depois levaria, e eu tenho que terminar este bocadinho ali a Maria João, mas ficou tudo dito sobre a campanha da DEC Proteste, Energia Sem Remendos. Energia Sem Remendos.pt. Juntem-se a nós porque, de facto, há a possibilidade de intervirmos ou propormos que se intervenha estruturalmente e não remendarmos eternamente problemas conhecidos. Zé Eduardo, algum último pensamento? Está tudo dito? Não, estava só a pensar que, a propósito do alibi ambiental para justificar determinadas conveniências de estratégia política, que a gente já estamos habituados a isso desde há muito tempo, não é? E, portanto, virem dizer que é por causa da transição energética que não podem baixar os preços, quando se sabe que são 50% em cima do custo da eletricidade, não é de agora, é quase desde sempre. Muito bem, olha, muito obrigado aos dois, foi mesmo um prazer conversar com os dois e obrigado também a quem nos ouviu. E eu volto a lembrar o que disse o Pedro, em Energias, isto é um endereço de internet, portanto pode fixar em energiasemremendos.pt, energiasemremendos.pt. Pode saber mais sobre as reivindicações da DEC Proteste em matéria de energia e sobre as soluções estruturais que a defesa do consumidor propõe e vai levar ao Parlamento. Leia e assine a carta aberta Energia Sem Remendos. Saiba também quanto pode poupar na conta da energia com o simulador disponível em deco.proteste.pt
DECO.pt/energia. De resto, já sabe que pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode ouvi-lo também em DECO.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado aqui e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.